Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, é uma segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Sejam bem-vindos para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Estamos pensando muito na vida que satisfaz, Jesus Cristo, a videira verdadeira que vive em nós. Espero que você esteja bem e eu espero que seu fim da semana foi lindo e bonito. Eu sei que ainda tem muita gente sofrendo, muita gente doente, muitos desafios, mas também sei que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu espero que você possa experimentar neste mundo onde realmente a gente vive sob pressão cada dia, que Cristo é suficiente para este dia, um dia de cada vez. Estamos vencendo aquilo que a gente tem que vencer pelo apoio que recebemos diretamente de Jesus Cristo, que é a revelação do amor do Pai nas nossas vidas. Eu já sei que vocês sabem disso, mas eu estou querendo reforçar isso, porque assim a gente tem que começar todo dia sabendo que Cristo em nós é a esperança da glória. Durante essa semana, a gente vai falar sobre o mundo, uma perfeição estranha, uma perfeição estranha. Eu sei que é difícil ouvir eu falar, até eu falando isso sempre dá um choque dentro de mim, um mundo, uma perfeição estranha. Eu estou falando da perfeição deste mundo dessa forma. O mundo é um lugar perfeito para a gente descobrir de uma vez para sempre que a gente não é Deus. A humanidade também não é Deus. Esse mundo é um lugar, um ambiente perfeito para a gente chegar até a conclusão que a vida que realmente quero, o amor que eu quero, eu não vou encontrar vindo do mundo. Essa vida que eu quero, esse amor que eu quero, veio de cima, veio do reino de Deus em Cristo Jesus. Deus resolveu trazer de lá, onde a vontade dele está sendo feito o tempo todo, esse amor perfeito na pessoa de Jesus. O mundo é um lugar perfeito para a gente eliminar este pensamento. Eu sou meu próprio Deus, o Deus que eu quero vive neste mundo assim, como se fosse este mundo, um mundo que ele afirma no sentido que está bom como está. Não. Se a gente ler as Escrituras, especialmente se a gente ouve Jesus, a gente sabe que ele estava neste mundo, mas ele não era desse mundo, ele não é daqui, dessas circunstâncias, mas resolveu chegar aqui e viver entre nós. Ele não veio aqui viver como super-herói que evita os problemas do mundo, ele veio aqui em carne e osso e viveu entre nós as mesmas pressões que a gente vive. Então, essa perfeição estranha é que esse mundo não é o paraíso. Perdemos o paraíso. Deus nos levou para fora do Jardim de Éden para viver nossa experiência humana como a humanidade e também como indivíduos. Ele fez isso para nos convencer que ele não é a gente que é a fonte da alegria. Ele é o dono do universo, o autor de tudo, a fonte de tudo que é bom, tudo que é bom, ele é a fonte daquilo. Então vamos falar sobre isso durante essa semana. Muitos anos atrás, quando era bem jovem, eu li um livro escrito por um psiquiatra americano chamado Scott Peck. E isso foi muitos anos atrás, e ele escreveu um livro sobre como ele ajudava pessoas que estavam batalhando com doenças mentais.
Não sei se hoje os psicólogos e psiquiatras aqui da nossa época iam concordar com Scott Peck. Ele era cristão e ele escreveu uma coisa no livro dele que chamou muito a minha atenção. Ele disse: a raiz de toda doença mental, é a recusa enraizada em uma pessoa, a recusa de aceitar o fato que viver neste mundo é difícil. Ele disse que entre os pacientes que ele estava tratando e através dos anos de estudo que ele fez sobre doenças mentais, ele disse que ele sempre encontrou nas pessoas, bem enraizada na pessoa, na sua maneira de pensar, uma frustração enorme, porque a vida é difícil. A pessoa não aceitava esse fato. Então a pessoa ficou doente porque ela não conseguiu aceitar esse fato singular que este mundo onde a gente vive é um ambiente de dificuldade. Agora, Jesus, séculos antes do Scott Peck, esse autor, disse para nós e para seus discípulos: eu lhes disse essas coisas para que em mim, muito importante essas palavras, para que em mim vocês tenham paz. Olha que declaração. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Certamente tem tanta coisa aqui nesses versículos que a gente precisa compreender e meditar. A maneira que Jesus falou não deixou nenhum espaço de duvidar que ele estava dizendo que ele é Deus. Tem muitas pessoas que Jesus nunca falou que ele era Deus. Essas pessoas não estão lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo. No livro de João, especialmente, a gente encontra Jesus falando coisas assim. Ele disse aqui: eu posso dar para qualquer ser humano paz. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Só nesse trecho você tem que admitir, ou Jesus é uma pessoa louca, ou uma pessoa que está com algum tipo de demônio, ou ele é o que ele declara ser. Ele que está declarando que ele é. Para mim, eu tenho experimentado essa paz. No meio das tribulações, no meio da pandemia, no meio das tristezas profundas que existem neste mundo, eu tenho experimentado que a voz de Jesus, que não é daqui, mas veio aqui, ele é o verbo, ele é a voz de Deus entre nós. Essa voz tem a capacidade de me acalmar e me convencer que a dor neste mundo e a dificuldade neste mundo não tem a palavra final. Isso é chamado na Bíblia consolação. E essa consolação gera também ânimo. O ânimo de viver um dia de cada vez. A experiência cristã normal é problemas com propósitos. Problemas com propósitos. É muito interessante que Jesus declara: no mundo terás aflições. Então, aceite esse fato como sendo um fato da realidade que cerca a vinha de Deus. Enquanto estamos dentro da vinha, a gente encontra essa paz interior. E a gente pode pensar que essa paz, ela pode ser estendida para as situações do mundo atual. Não pode. Nós podemos levar essa paz, o Evangelho que é Cristo Jesus, crucificado é Cristo Jesus em nós.
nós podemos andar com essa paz e oferecer para as pessoas essa paz. Mas no mundo, essa paz não vai ficar totalmente aberta e livre. Ela vem através de Cristo em nós, mas também para a gente ser pessoas que podem pacificar, que podem abençoar com o fruto do Espírito. Nós vivemos com aflições por fora, mas com paz e ânimo por dentro. Eu quero encorajar você hoje, nessas primeiras palavras sobre esse assunto, o mundo, uma perfeição estranha, de aceitar esse fato. Decore João 16, versículo 33. Decore esse versículo. Estabelece na sua mente que você vai viver uma experiência deste mundo de problemas e pressões por fora, mas com paz e propósito por dentro. O autor Rick Warren, que escreveu o livro A Vida com Propósitos, a primeira frase que ele fala no livro, que é um livro sensacional, que já vendeu mais de 50 milhões de cópias, ele disse, você não é o assunto principal. Você não é o assunto principal. Deus é o assunto principal. Jesus é o assunto principal revelado em carne e osso. Estabeleça na sua mente que no mundo, nesse sistema que cerca a vinha do nosso Pai Celestial, que cerca ao redor da gente esse sistema do mundo, não tem condições de me oferecer paz. Não tem condições de me oferecer aquela calma que somente vem da voz de Cristo e pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Organize os seus pensamentos com esse fato fundamental. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele venceu o mundo, ele vive em você. E se você permanecer nele, você pode ser uma zona de paz no meio desse mundo que não tem paz. Você pode ser uma fonte dessa alegria interior, enquanto você está chorando a realidade que nos cerca. A gente não perde nossa sensação de tristeza que o mundo é como o mundo é, com sua injustiça e dificuldade e problemas. Mas a gente recusa aceitar a ideia que o mundo vence. Não, Jesus venceu o mundo. E eu, em união de espírito com Cristo, eu também posso viver neste mundo e experimentar interiormente ânimo. E esse ânimo não é a minha imaginação, é um ânimo que vem de uma fonte de ânimo, de um ânimo que realmente criou esse universo. Para o cristão, a gente vive com problemas, mas com propósitos nesses problemas. Todas as coisas cooperam para o bem, diz a Bíblia em Romanos 8, para aqueles que amam a Deus e querem viver os seus propósitos. A gente tem essa opção que o mundo não pode oferecer, de termos paz e ânimo, enquanto a gente vive num mundo que a Bíblia diz jaz no maligno, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pense bem nisso, é extremamente importante para sua espiritualidade deste dia, que você sabe que Cristo já venceu e Jesus vive em você. No mundo, teremos, segundo Jesus, aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque a voz dele sempre dá ânimo e paz. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique focado em Cristo Jesus.